Bom, perfeito. Então a gente já pode ir fazendo, eu não me apresentei. Bom, enfim. A galera que acompanhou o nosso vídeo lá sobre jejum já conhece, então, lá no Instagram, é bem interessante que a gente fez. Mas então vamos introduzir, né, galera? Primeiramente, o Luiz fez uma pergunta, um questionamento, né? Se realmente a gente viveu uma rebelião ou se houve mais rebeliões. A gente sabe que Gênesis retrata, 2 Pedro retrata, 1 Judas retrata uma segunda rebelião que aconteceu, né, ocasionando ali a queda, a mistura entre seres de anjos com humanos. E dentro disso, né, até o irmão Magno ia trazer isso para a gente, existem algumas vertentes de introdução de teologias acerca dessa queda de anjos, né? Como existe essa divergência dentro do cristianismo, né, irmão Luiz? Sobre ali a descendência de Sete ser ali os filhos de Deus, né, que se relacionaram com os filhos dos homens. E temos a teoria que nós cremos que realmente foram anjos, que deixaram os seus lugares, né, e se relacionaram com mulheres. Nós temos algumas bases para falar isso, né? Então, esse é mais ou menos uma introdução. Houve sim uma segunda rebelião, né? Onde houve uma queda ali de 200 anjos, né? Comandado por Samyaza. Da onde que a gente está tirando todas essas informações? A gente está fazendo uma introdução bíblica e também alinhado com o livro de Enoque. Mas para isso, agora o Luiz vai falar um pouco sobre 1 Judas também, passando uma orientação para vocês, para depois a gente entrar profundamente nesse contexto. Tá certo, então. Então, irmãos, tem vários grupos de pessoas, vários grupos de irmãos. Tem irmãos que até hoje eles não acreditam no livro de Enoque. Toda vez que você escuta, você vê que é algo maravilhoso. É algo de Deus que tem tudo a ver com todas as partes da Escritura. É impossível uma pessoa com o ouvido atento à voz do Espírito Santo ouvir aquele livro e falar que aquilo é a palavra de homem. É só se a pessoa é tipo um adventista do sétimo dia, tipo aquele arqueólogo Rodrigo Silva. A inteligência daquele homem é pequenininha. Pequenininha. Tem gente que acha ele muito sábio, mas eu acho a inteligência espiritual dele pequenininha. Um homem que acredita que a marca da besta é o decreto dominical, que refuta Enoque da ponta do pé até a cabeça e que luta por uma placa adventista, não tem muita inteligência espiritual, é a minha opinião. E tem irmãos que são realmente limitados. Eles ficam no passado, eles ficam ancorados no passado e têm medo de avançar. Mas se a Escritura está validando o livro de Enoque, então a gente tem que crer, entendeu? Eu respeito quem não acredita, mas quem não acredita também está perdendo tesouros. Então, como eu disse, tem vários tipos de pessoas, né, que acreditam, tem pensamentos limitados, tem pessoas que são crentes demais, acreditam em todos os livros apócrifos que aparecem, aí eles vão acreditando em tudo. Não tem um filtro espiritual nem um equilíbrio das coisas. Até a questão desculpa te cortar, mas Pode falar. uma conversa, até para a gente ter certeza que o livro de Enoque, né, o primeiro livro, a gente falando, por que o segundo a gente não tem ele realmente como verdade? Porque eles não estão alinhados com os profetas. Na realidade, todos os apócrifos que não estão alinhados com os profetas e com o Novo Testamento, eles devem ser descartados sim. Mas quando você lê um livro, né, já meditando a tempo os profetas, o Novo Testamento, e você vê que aquilo está alinhado com a palavra de Deus, o Espírito Santo te dá uma confirmação, porque não somente você passou a crer nisso, mas ele mesmo é citado no Novo Testamento. Então nós temos que analisar, né, juntamente com aquilo que a gente tem meditado nos profetas, e aí sim a gente tem a confirmação que aquilo vem de Deus, e a gente ganha muito tempo. Né? Eu vi um vídeo uma vez do irmão Luiz falando que ganhou muito tempo, perdeu tempo. Não é que ele não chegou no resultado, chegou ouvindo e lendo os profetas, mas teria chegado muito antes, né, mediante a leitura de Enoque, né, pelo caso ali de falar coisas que são um pouco enroladas nos profetas, mas também você chega na conclusão, só demora um pouquinho mais de tempo. Nós poderíamos muito bem falar só pela palavra de Deus que está contida na Bíblia. Só pela Bíblia dá para a gente falar muito bem sobre esses assuntos, porém com algumas limitações. O livro de Enoque é o livro mais completo para falar da hierarquia dos anjos, das criações de Deus. Ele é o mais completo, só que mesmo assim precisa da Bíblia, no geral. Um completa o outro.
Em determinados pontos eu vou dando os exemplos para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Aí, o livro de Enoque 1, ainda que ele fosse um livro escrito por homem, eu acreditaria nesse livro. Eu iria me relacionar com esse livro, porque esse homem teve um contato muito profundo com Deus. Se fosse apenas um livro. Tem pessoas que gostam de citar o livro de Enoque apenas por fontes históricas, eu acho isso uma grande hipocrisia. Se é fonte histórica, então para que vai citar? Para que vai citar uma fonte histórica para fundamentar algo que a pessoa está ensinando, se uma fonte histórica pode estar errada? Então, ou é palavra de Deus ou não é. E eu acredito que é palavra de Deus. Vamos ler um texto para vocês entenderem melhor, para a gente começar a falar sobre essas partes dos anjos, dos arcanjos e todas essas coisas. Eu vou pegar aqui um texto, tá em 2 Pedro 2, verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Não precisa ler mais, porque aqui Pedro vai fazer um contraste com os homens pecadores, querendo dizer no ensino dele, se Deus não perdoou os anjos, como que vai perdoar esses homens rebeldes? É esse o ensino de Pedro. Agora a pergunta é, de onde que Pedro tirou que anjos pecaram e foram lançados no inferno, em prisões de abismo, reservando para o dia do juízo? Muitas pessoas vão dizer assim, foi revelação de Deus. Geralmente, quando você vê alguém dizendo, isso foi revelação de Deus, e a pessoa não consegue identificar a palavra do apóstolo com a palavra do profeta, essa pessoa, ou ela tem preguiça de estudar, ou ela é ruim mesmo de leitura. Isso daqui Pedro tirou de algum lugar. Mas antes, deixa eu ler mais um texto, que esse daqui é o mais forte. Está em Judas. Aquela carta que ninguém lê. Quase ninguém lê, né? Verso 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o dia do grande juízo. Quase a mesma coisa que Pedro, só que com mais detalhes. Verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Verso 14 e 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, ele vai citar uma profecia escrita. Eis que vem o Senhor entre as suas santa miríades, para executar juízo contra todos e para fazer convicto a todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios e pecadores proferiram contra ele. Ok, tá aqui. Olha o que Judas fez. Ele não apenas citou Enoque, uma profecia de Enoque, e o que ele citou é algo que você identifica como uma escritura, mas ele também disse que anjos abandonaram o seu domicílio e pecaram. Da onde que Judas tirou isso? Irmãos, isso está escrito literalmente no livro de Enoque. E se você pelo menos escutar o livro de Enoque uma vez, você vai ver que homem nenhum é capaz de inventar tudo aquilo que está em Enoque. Na verdade, se você prestar atenção em Gênesis, Gênesis está contando essa história. Só que Gênesis está contando de uma maneira compactada. Por exemplo, em Gênesis 6 diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e foram e tiveram filhos com ela. E aí não foi bom aos olhos de Deus. Normalmente os filhos de Deus têm que se relacionar com as filhas dos homens, porque são formosas. Deus falou para eles se multiplicarem. Aí as pessoas inventam palavras no texto, como de costume. Eles falam que os filhos de Deus eram a descendência de Sete, não está escrito isso, mas falam que era. E que as filhas dos homens eram rebeldes, não está escrito isso também, mas eles falam que eram. Para dar sentido ao texto e para dar tchau para o livro de Enoque. Mas você sabe pela própria Bíblia que a expressão filhos de Deus, em Jó, por exemplo, é usado para anjos. E aí sim faz sentido. Os filhos de Deus, os anjos, olharam para as mulheres que eram formosas e foram e se relacionaram com elas. Não tenho por que ficar com medo de um texto assim.
Eu prefiro aceitar isso do que inventar palavras na Bíblia. Agora, Judas vem e fala que anjos abandonaram o seu domicílio. Ué, abandonaram para fazer o quê? Qual que é o texto mesmo, João? Judas 1? Judas 1:6. Judas 1:6. Olha aí. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original. Como é que é possível um anjo não guardar o seu estado original? Não sendo mais anjo. Mas abandonar o seu próprio domicílio. Como assim? Aonde eles moravam? No céu. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o dia do juízo. Isso está em Enoque, explicado detalhadamente, e ainda Judas citou o livro de Enoque. Como eu não vou acreditar no livro de Enoque depois disso? Vamos fazer umas ligações, então, aqui, aproveitando a deixa. Nós citamos 3 textos aqui, né? 2 Pedro, 1 Judas e Gênesis 6, né? Eu vou fazer algumas ligações de textos para vocês compreenderem, interlineando elas, tá? Enoque 6, ele vai seguir o texto assim. Aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias e nasceram-lhes filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas e namoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens e geremos filhos. Então seu líder, Samiasa, disse-lhes: eu temo que talvez possais indispor-vos na realização desse negócio, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Olha só, aqui a gente vê o abandono do estado que eles estavam, tá? Tu vê aqui Simiasa, que era um líder, ele era o líder de 200, e aqui nós vamos ver uma sequência de líderes que faziam parte do comando. Aqui a gente vai ver uma hierarquia, tá, gente? Ó, mas eles responderam-lhes: nós todos juramos. Então, amarraram-se por muitos juramentos, né, que eles iam fazer aquilo e todos eles estariam unidos. Então, eles, todos o seu número era 200, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do Monte Hermon. Aquele monte, portanto, foi chamado Hermon. Esse monte ainda existe, está lá no Líbano, tá, galera? Mas, enfim, isso aqui não é a questão. Para vocês verem como que Gênesis capítulo 6, 2 Pedro e 1 Judas retratam que os anjos, eles deixaram as suas moradas, os seus postos angelicais, né? E se relacionaram fazendo aqui justamente um crime de mandamento. Depois a gente vai ver que os anjos, eles também, como nós, eles tinham mandamentos a serem seguidos e normas que eles seguiam. E deixando isso, eles estavam praticando crimes, né? É bem interessante porque é bem similar com a forma que a gente tem. Mas agora, amados, eu quero fazer um alinhamento de 2 Pedro, do capítulo que a gente acabou de ler, do verso 4, que ele fala: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, né? Ele está citando aqui que os anjos que abandonaram seus postos, né, Deus lançou eles no inferno à espera do juízo. Algo muito interessante que lá em Enoque ele fala o seguinte: e quando todos os seus filhos forem mortos, aqui está falando dos filhos que eles tiveram com as mulheres, as filhas dos homens, né? Quando eles virem a perdição dos seus bem-amados, amarrar-os-eis por 70 gerações debaixo da terra, mesmo até o dia do julgamento e da consumação, até o julgamento cujo efeito que durará para sempre seja completado. Então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo, em tormentos. Lá eles serão encerrados em confinamentos para sempre. Imediatamente depois disso, eles, juntamente com os outros, queimarão e perecerão. Eles serão amarrados até a consumação de muitas gerações. Olha que interessante, aqui ele vai falar de 70 gerações. E uma outra citação aqui, ele vai falar também que escrevi a sua petição, aqui é quando você depois tiver a oportunidade de ler Enoque, você vai compreender. Mas aqui, os sentinelas, esses 200 anjos que perderam a sua posição, né, eles foram impedidos de voltar a ter acesso na presença do Pai. E eles fazem uma petição para que Enoque escreva, tanto que eu vou alinhar isso depois, falando aqui sobre os arcanjos, tá? Eu vou alinhar o texto de Enoque com os arcanjos, junto com os textos bíblicos. Ele fala assim: escrevi uma petição, e na minha visão foi-me mostrado que o seu pedido não lhe será atendido enquanto o mundo perdurar, porque os sentinelas pediram misericórdia de Deus pelo crime que haviam cometido de abandonar os seus postos. Julgamento passou sobre vós, vosso pedido não vos será atendido. De agora em diante nunca mais
ascenderei aos céus. Ele o disse que na terra ele vos amarrará tanto tempo enquanto o mundo existir. Ou seja, serão lançados no inferno, esperando o julgamento para serem lançados no lago de enxofre e fogo. Que está exatamente alinhado com 2 Pedro 4, que a gente acabou de ler, que esses anjos que abandonaram seus postos seriam aprisionados durante até o final, até o juízo, né, que viria a acontecer. Então, era mais ou menos esses dois textos que eu estava alinhando só antes da gente introduzir os querubins. Tá certo. Então, irmãos, como eu disse, os apóstolos, eles não falaram muito desse assunto, mas eles deixaram dicas para a gente, para nós falarmos disso. Qual foi a dica que o apóstolo Paulo deixou? Deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça algumas coisas. Paulo, quando vai repreender os coríntios, ele fala assim, vocês não têm ninguém aí para julgar entre vocês? Vocês não sabem que nós haveremos de julgar os anjos? É uma coisa interessante. Da onde Paulo tirou que nós haveremos de julgar os anjos? Tem nos profetas? Tem, eu acho que tem, mas eu não consigo me lembrar. Mas tem algum exemplo de algum homem julgando anjos? Tem. Enoque condenou os anjos. É até uma vergonha, porque Deus fala que era para os anjos intercederem pelos homens, e agora os anjos que pecaram pediram para Enoque fazer um relatório para Deus, para pedir perdão, e aí o que acontece? Nós vemos que um homem está intercedendo pelos anjos. Deus não aceitou, porque a maldade desses anjos era muito grande, e aí ainda Deus fez com que Enoque escrevesse uma sentença contra os anjos, reprovando os anjos. Certo? Olha só, depois de toda a palavra de Deus revelada, nós podemos ver que Satanás ele arrastou a terça parte dos anjos do céu para a terra. É uma rebelião essa daí. Aconteceu antes da fundação do mundo, sim. E o que acontece? Lá em Zacarias 13, Deus fala que vai salvar os homens. Esses homens, eles vão invocar o Senhor e eles vão dizer, o Senhor é meu Deus, e Deus vai falar, vocês são o meu povo. E Deus fala que ali é a terceira parte. É a descendência de Abraão, que vai ser como as estrelas do céu, ou seja, como os anjos. Então não se importa tanto com os números, mas presta atenção na dica, terceira parte. Deus está falando que a sua esposa vai ser nomeada de terceira parte, para ser como os anjos. Deus vai repor, vai fazer uma reposição daquilo que foi tirado dele, lá no céu. Então, nós vamos julgar esses anjos caídos. Outro exemplo. Paulo também fala em Efésios 3 sobre a família do céu. Ele fala bem resumidamente, né? Mas ele fala que tem uma família no céu que toma o nome do Senhor Jesus e que está em conexão com a família da terra. Lembra daquele texto que eu li na live passada? Será que é bom eu ler o texto aqui de novo? Efésios 3, a partir do verso 14, diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Família celestial e família da terra, mas todas que tomam o nome do Senhor. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. É o ministério do Espírito escrevendo a lei de Deus no homem interior. Aí diz, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui de medidas. Em Efésios capítulo 2, ele está falando de um santuário. Você vê que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele foi até dentro da Nova Jerusalém. E é isso que ele está falando aqui em mistérios. E ele diz que é por esta causa que ele dobra o joelho e ora, para que as pessoas entendam, as duas casas de Israel, que ele falou no capítulo 2, entendam qual é a riqueza do chamamento do Senhor. E para compreender que nós fazemos parte também da família celestial. Pelos profetas, nós já podemos entender que Deus tem querubins, serafins. Na nossa Bíblia está arcanjo no singular, mas em Enoque fala de 7 arcanjos. Nós temos miríades de anjos,
E pelos profetas, nós podemos ver que todos esses seres, eles trabalham a favor da terra. Todos. E o livro de Enoque ainda ele detalha com precisão, de maneira magnífica, o que os 7 arcanjos fazem aqui na terra. Por exemplo, Miguel, ele preside sobre as ações dos homens. O arcanjo Miguel, ele é um arcanjo poderosíssimo. Ele tem autoridade sobre as ações dos homens no sentido de guerra. Ele é um arcanjo poderoso na batalha. Ele é um general de batalha. Então, eu acredito que todas as decisões que são tomadas no céu, pela vontade de Deus, o arcanjo Miguel que preside sobre essa área. Nação vai guerrear contra nação? Vai ter guerra nesse momento? Não é para ter guerra nesse momento? Quem preside sobre isso é ele. Outros arcanjos presidem sobre outros pontos. Por exemplo, tem arcanjo que preside sobre a ressurreição dos homens. Outro arcanjo preside sobre os pecados dos homens. O arcanjo Gabriel, ele tem uma posição altíssima no céu. Ele preside sobre querubins e serafins. E olha só que riqueza de detalhe que Enoque está dando para a gente. E isso é conhecer a nossa família. Irmãos, tudo que foi criado no céu, tudo, Deus colocou um reflexo aqui na terra. Como assim? Presta atenção como os arcanjos estão trabalhando a favor dos homens. São 7 arcanjos. Isso não lembra uma menorá, que é de ouro puro? Eu sei que Deus usa a menorá para falar das 7 igrejas, para falar do seu povo, mas lembra, arcanjos são chefe de anjos que trabalham a respeito da terra. Esse é o nosso ofício. E os 24 anciãos? No grego está escrito que são 24 presbíteros. Eles têm 2 coisas na mão. Eles têm harpa e incenso. Não é esse o ofício que o Senhor deu para a gente aqui? A harpa, para louvar o Senhor. Incenso, que é onde se encontram as orações dos santos. E são 24 anciãos. Isso tem na palavra de Deus? Tem na palavra de Deus esse mistério. Está lá na edificação da casa de Deus, na planta que Deus deu para Davi, dá para Salomão fazer, e todas as leis do ministério da casa do Senhor, os 144.000, estão lá. Querubins. Querubins são seres viventes. Quando Deus criou os animais da terra, ele criou os animais, as aves do céu, né, que elas vieram das águas, e todos os animais que vieram da terra, e o homem também que veio da terra, e Deus chamou todos eles de seres viventes, o mesmo nome dos seres viventes, que é uma mistura de homem com animal. Deus escolheu alguns animais específicos para falar da obra de Cristo, a favor da terra. Hoje nós não somos uma mistura de homens com animais, mas nós temos que trabalhar com os animais para a glória de Deus, assim como foi feito na antiga aliança. Então, tudo que está no céu reflete aqui na terra. E aí o que acontece? É uma família do céu e uma família da terra. Então, Deus refletiu a vontade dele no céu, na terra. Lembra que Jesus falou na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade aqui no céu como é na terra? Ou seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu? Então, nós estamos trabalhando para que essa reflexão, essas conexões cheguem até a plenitude da vontade de Deus, porque Deus ele vai glorificar os homens. De fato, nós vamos chegar bem mais perto do que o céu nos revela. Vocês estão entendendo? Nós fazemos parte da família do céu. Nós não estamos falando de uma outra criação da qual nós não fazemos parte. Tudo que está no céu é nossa família. Então nós temos que conhecer a nossa família. E nada melhor do que um livro maravilhoso como o livro de Enoque, para nós conhecermos melhor a nossa família e o nosso ofício. A ideia do querubim, aqui é a parte que eu considero a parte mais importante da live. O irmão Magno trouxe um texto para mim de Ezequiel 28. E aí o que ele falou ali a princípio não era o que eu pensava, né? A ideia não estava batendo, até que eu li o texto melhor e falei que é verdade, o que o irmão Magno estava falando fazia sentido. E aí, depois eu peguei esse texto, a ideia nova, né? Passei para o Pedro era para estar participando aqui com a gente hoje, mas como ele foi viajar, não dá para participar. Aí o Pedro ajudou na meditação e a gente concluiu um raciocínio muito profundo sobre a questão do querubim caído.
diabo era um dos querubins, e ele era da mais alta patente dos querubins. Ele caiu. A partir do momento que ele caiu, ele criou no coração dele uma revolta muito grande contra tudo que se chama Deus. Toda a família do céu e toda a família da terra, ele tem uma revolta muito grande. E como ele era da mais alta patente, ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos para ele. Deus não pôde destruir ele de uma hora para outra. Deus não pode queimar arquivos assim como se todas as questões que ele levantou contra Deus fossem verdade e Deus queria aniquilar as provas. Deus queria mostrar para toda a família do céu e para toda a família da terra que ele é realmente justo e verdadeiro e o diabo é enganador. E não importa quanto tempo passe, não importa esse bicho ficar preso por 1000 anos. Quando ele for solto, a primeira coisa que ele vai fazer é enganar as nações. Então, eu vou deixar para o irmão Magno falar essa parte de Ezequiel 28. Vamos ver se o áudio dele tá bom, a internet aí tá boa. Você pode ou continuar o raciocínio a partir de Ezequiel 28, construir um raciocínio a partir daí, ou você pode dar aquela introdução sua do começo. Tá, você que sabe. Fazer assim, eu vou deixar aquela parte para você fechar com ela, porque eu queria falar algumas coisas antes, até mesmo sobre as hierarquias, que o irmão João já falou, você também já falou, eu queria só acrescentar algumas coisas, tá bom? Vai, tá certo. Tá, então vamos lá. Então, quando eu ia dar a minha introdução, eu queria falar para os irmãos que esse assunto, né, ele já é discutido há muito tempo, né? A questão da hierarquia dos anjos, né? A angiologia, que se fala aí na teologia. Mas o interessante é que o livro de Enoque, ele foi excluído, né? Então, quando você pega o livro de Enoque e faz ali a sua leitura, você vê que tem muita coisa para acrescentar e a gente fica pensando por que ele foi excluído. E tem vários motivos, vários diálogos aí falando por que não foram considerados, tal, mas a gente sabe que o irmão Luiz mesmo falou, foi citado pelos apóstolos. Então, eu acho que tem coisa aí porque tiraram esse livro e diz que ele não é canônico, né? Mas tudo bem. E outra coisa que a gente tem que observar e deixar claro também para os irmãos na live é que esse assunto, apesar de ele não ser discutido, né, muito discutido ou falado, é muito importante. É aquilo que o irmão Luiz falou sobre a família de Deus, né? Deus, no seu grande propósito, ele tem a sua família formada no céu e na terra, e um dia vai unificar essas famílias, né? Se a gente for estudar a Escritura, e como a gente está fazendo agora, e comparar as coisas, os anjos foram criados num determinado tempo e depois o homem foi criado. Mas o propósito final de Deus é unificar os céus e a terra. Não é isso que está lá no Apocalipse? Quando a Nova Jerusalém descer do céu, vai ser unificado todas as coisas. O diabo, é claro que ele vai tentar impedir que isso aconteça. E até mesmo através da Escritura, impedindo que nós tenhamos esse conhecimento. Talvez por isso, ou por algum motivo, o livro de Enoque, por exemplo, não é considerado, né? Porque tem muita coisa ali muito interessante. Eu queria falar para os irmãos a respeito de hierarquias celestes, né? Então, na teologia que se estuda por aí, a Igreja Católica, né, impressionantemente, mas ela é a única que estuda mais a fundo essa questão. O protestantismo não se aprofundou muito nisso. E quando você verifica, por exemplo, verificando ali Gregório e alguns outros da Igreja Católica que estudou mais a fundo essa questão, eles têm também uma definição de hierarquia. Como o irmão João falou, eu também não entendo que dessa forma de hierarquia, mas para ficar melhor para se entender assim, organizou dessa forma, né? Porque eu creio que é a questão de função, na verdade. Assim como o homem ele tem uma função e a mulher tem outra função, não quer dizer que um maior que o outro, né? Que todos são um em Deus, né? No Senhor todos são iguais, assim também os seres celestes. É claro que o Senhor, ele governa todas as coisas através da sua criação. Deus sendo todo-poderoso, ele poderia, ele não é onisciente, onipresente, onipotente, fazer todas as coisas. Mas o amor e a misericórdia e a bondade do Senhor é tão grande que ele quis fazer uma criação e, através disso, ele delegou poderes, né, à sua criação e, assim, ele governa através das suas criaturas, seja dos
anjos, né, dos seres celestes, e através de nós, da igreja, e assim por diante. E olha só que maravilha. E o Senhor, então, ou melhor, esses estudiosos, então, eles dividiram essa hierarquia. Muita coisa o irmão João já falou, o irmão Luiz também, mas eu queria aqui pontuar algumas coisas, que é interessante. Então, querubins e serafins, todos entram concordam, né, da mesma forma que fica difícil de você definir quem é o maior, né, ou quem tem um grau maior, se é o querubim ou se é o serafim, porque na escritura não fica bem claro, né, pelo menos na escritura canônica, entre aspas, né. Vamos ver no livro de Enoque como é que isso aí se desenrola. Então, lá em Ezequiel e também Isaías, onde fala dos querubins, depois Isaías fala dos serafins, não está bem definido, vamos dizer assim. Mas o que se entende que realmente o querubim, como o irmão João falou, é o ser que guarda, né, a ciência de Deus. É o ser guardião, vamos dizer assim. Ele é o que está próximo de Deus para guardar realmente ali o conhecimento, a sabedoria de Deus, está tudo representado nele ali. E os serafins, né, ele reflete todo o amor e o poder de Deus para com todas as criaturas. Tudo reflete dele esse amor, né? O amor, porque a palavra serafim vem de, se não me engano, de fogo, né? De alguma coisa queimando, né? Alguma coisa assim. Então, o serafim, dele sai todo esse fogo, né? Esse amor, o poder de Deus. Então, depois vem dos serafins, tem essa diferença, se ninguém sabe se é o que vem primeiro, serafim ou querubim. E depois tem algumas outras divisões que a hierarquia vai se dividindo, né? Vem tronos, logo após, e esses três, então, ficariam os mais próximos do Senhor, seria querubins, serafins e tronos. Os que estão ali próximos, realmente, de Deus, vamos dizer assim, né? Vindo depois disso, as dominações, os principados, as potestades, as virtudes, arcanjos e anjos. Então, essa é uma definição de hierarquia que os estudiosos, né, analisando e examinando as escrituras, dividiram dessa forma. Há divergências, né? Alguns não consideram, por exemplo, os principados, as potestades e as virtudes como uma classe angelical, mas sim vamos dizer assim, um aglomerado de anjos que se formam esses principados e potestades. Agora, todos esses estão citados nas escrituras, nos livros canônicos. Ali, por exemplo, Paulo, se não me engano, ele cita, né? Principados, potestades, né? Virtudes, e anjos e arcanjos seria outra classe também. Arcanjos são vamos dizer assim, os generais de guerra, os que estão à frente das batalhas ligadas ao homem, principalmente aos homens, né, à terra. Os anjos seriam, a palavra já diz, né, é mensageiro, né, aquele que leva a mensagem, seria aquele que diretamente também está em contato com os homens, né? Ele guarda os homens. A gente vê lá, por exemplo, na palavra onde fala do rico e do Lázaro, quando Lázaro morre, um anjo o conduz, né, até o seio de Abraão, onde também a gente, vamos ver ali, tem muitas citações de anjos, né, na Escritura. No Antigo Testamento é mais de 200 citações, no Novo Testamento mais de 150, então tem muitas citações. E os anjos, quando eles não conseguem resolver algum problema, como a gente pode ver lá em Daniel, né, é enviado então um anjo mais poderoso, no caso um arcanjo. E então dessa forma fica dividido essa visão, vamos dizer assim, cristã católica, se divide em 9 classes, né? Algumas outras visões, né, na teologia diminui isso aí, como eu falei, não considera virtudes, tronos e potestades. E no livro de Enoque já está um pouco diferente também. Então, mas o que eu acho interessante, e que é o principal aqui, é nós entendermos que existe sim essas classes, isso está bem claro nas Escrituras, e que todos eles trabalham, né, a favor da obra de Deus nos céus e na terra, né? Isso é o que é o mais importante.
A gente não pode também confundir, né, o conhecimento sobre os seres angelicais com cultos ou heresias também que se prega a respeito desse assunto. A gente tem que ter cuidado com isso também. A gente tem que conhecer, porque com o conhecimento que o Senhor nos abre o entendimento para podermos crescer em conhecimento das coisas de Deus, espiritualmente nós estarmos mais preparados, né? Porque é um princípio básico também da guerra, né? Conhecer o nosso inimigo para que nós possamos combatê-lo também. Por que eu estou falando isso? Porque se formos verificar também, assim como tem os anjos, né, de Deus, tem os anjos do mal também, que a gente vai, daqui a pouco o irmão Luiz vai até falar sobre Satanás e os seus anjos. Quando nós verificamos na rebelião de Satanás, ele está escrito lá que ele levou a terça parte, né? Vamos dizer assim, que terça parte, vamos considerar que proporcionalmente seria mais ou menos essa proporção 2 para 1, né? Uma terça parte caiu e ficou, então, 2 partes. Então, há também uma hierarquia demoníaca, né? É claro. Eu entendo, e muitos entendem também, que na queda de todas essas classes caíram anjos, seja querubins, serafins, tronos, potestades, dominações, virtudes, arcanjos e anjos, também se rebelaram e caíram também com Satanás na sua queda. Por isso que tem a guerra espiritual. É porque esses agora trabalham contra a obra de Deus. Eles trabalham para que os anjos de Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus não cheguem até nós. Mas isso aí a gente pode depois aprofundar somente nesse assunto. Agora o irmão Luiz chegou aí, eu vou passar para ele, se quiser concluir aquela parte de Ezequiel. Tá bom, irmão Luiz? Eu perdi um pouco o raciocínio, mas como a gente já havia conversado no particular, mais ou menos eu sei o que o irmão queria passar, né? As vertentes de como as pessoas acreditam, né? A Igreja Católica, como ela se aprofundou um pouco mais nisso. Aliás, é um assunto que eu não sabia, né? Eu comecei a me aprofundar um pouco nisso agora também. Me interessei muito mais por isso. E quem escuta Enoque, e tem várias versões aí narrada de Enoque para vocês ouvirem no YouTube, quem escuta também fica com vontade de aprender sobre essas questões. Aí abre aquela vontade de você entender as coisas e você até acaba vendo que os apóstolos, eles tinham esse desejo de contemplar as coisas do alto. Bom, então continuando, eu não sei se o irmão está me ouvindo ou não, mas enfim, né, assim como o nosso corpo, ele reflete também as coisas espirituais da família celeste, né, nosso corpo também, um foi chamado ali para ser um braço, o outro uma mão, mas nós todos, não é questão de ser mais ou menos importante, nós somos constituintes do mesmo corpo, né, do corpo de Cristo. Eu queria continuar a leitura antes de entrar em Ezequiel, porque o irmão ele falou dos serafins, ele falou dos arcanjos também, um negócio muito interessante. E é engraçado que serafins, amados, está citado apenas 2 vezes na palavra de Deus, e depois eles não é citado como serafins, mas ele é citado como seres que estão ali com 6 asas voando em cima do trono do Senhor. E eu queria trazer isso agora porque é muito interessante a funcionalidade dessas 3 classes que a gente não falou ainda, que eu dei uma introdução ali falando sobre um pouco dos querubins, mas os serafins, os arcanjos e os 24 anciões, que, ao meu ver, depois de nós lermos os textos, vai ficar meio claro que os 24 anciões e os serafins, eles estão ali tão próximo quanto os querubins. Eu até entendo, lendo os textos, que os 24 anciões estão mais perto, né, do que os próprios querubins e do que os serafins. E os serafins estão mais próximos ainda do que os querubins. Mas, enfim, olha só. Isaías, no 6, no verso 2, ele vai falar que serafins estavam por cima dele, lá do trono, olha só. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Olha só a característica aqui dos serafins, estando então aqui por cima do trono, enquanto os querubins a gente via que eles estavam de baixo. Tanto que Ezequiel 1, do 5:14, ele vai falar ali
determinado momento que o Senhor, ele sai do trono e vem até os querubins a pegar ali, se não me engano, era uma brasa, era alguma coisa ali que ele foi pegar. E ele desce até os querubins. E a gente vê que a configuração aqui dos serafins, eles estão acima dele, né? Estavam por cima dele, voando com 6 asas. E aqui é interessante, amado, que os serafins, eles tocam em Isaías. Então, no verso 5 ele diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins, olha só, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como um tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que eles tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Engraçado que aqui a funcionalidade desse serafim foi purificação, né? Ele foi atribuído à purificação juntamente com a adoração. Porque, da mesma forma que ele estava acima do trono ali, voando com as suas asas, né? Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, com 2 voavas, também eles estavam trazendo uma forma de adoração que a gente vai ver depois. E também purificação. Então a gente vê que a funcionalidade de serafins e querubins é um pouco diferente, né? Os querubins, eles faziam ali, lá em Gênesis e nos outros que a gente viu, uma guarda, guardiões guardavam o caminho, né, do Éden lá, guardavam e estavam no meio da voz do Senhor. Os serafins aqui estavam voando sobre o altar do Senhor e aqui ele toca a boca de Isaías e Isaías é purificado. Então a gente tem uma questão um pouco diferente, a gente vê que são seres distintos, porque algumas vertentes vão falar que são o mesmo, né? Que é a mesma coisa, que tudo é a mesma coisa, mas a gente vê personalidade, digamos assim eu posso dizer, não é uma pessoa, né? Mas características diferentes uma das outras. E Apocalipse 4, amados, 6, ele vai falar uma parada interessante. Do 6:11 ele vai falar, ó, há diante do trono um como que mar de vidro, né? Então tenta imaginar comigo aqui, ó. Semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Aqui está falando de quem? Aqui a gente já vai entender de quem está falando. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à água, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, é o que a gente acabou de ler lá em Isaías, né? Os serafins, que tinham 6 asas, né? Com 2 voavam, 2 cobriam os seus rostos lá, e 2 os pés, né? 6 asas estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Até o Luiz fez um vídeo recentemente com o irmão Pedro falando sobre esse santo, 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 né? Nem vou entrar nisso. Mas a gente vê essa característica, né? Que aqui diante do trono estão esses 4 seres viventes. Aqui ele não traz a palavra serafim usada, mas a gente sabe que é serafim, porque lá em Isaías 6 a gente acabou de ver que são esses mesmos 4 seres viventes com 6 asas que tocam a boca e purificam, né? E a gente vê Apocalipse 7:13, Apocalipse 7:13, 16 aqui, ele vai falar que um dos anciões tomou a palavra dizendo: este que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Né? Aqui a gente vê agora a pessoa dos 24 anciões, que se achega ali até João e pergunta, né? Quem são estes com vestiduras brancas? Agora a gente vai ver uma personalidade, uma característica diferente, que os 24 anciões, eles têm ali uma forma de conversação com o homem. Você vai ver essa proximidade que os 24 anciões vão ter com João, né? E aí João responde: meu senhor, tu sabes. Ele então disse: são estes que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do cordeiro. A razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, né? Pois o cordeiro se encontra no meio. Então a gente vê aqui os serafins voando com 6 asas, a gente vê a igreja de Cristo com as vestiduras brancas na frente do trono, e a gente vê também os querubins, os anciões na frente também, né, ali juntamente do trono, e os querubins debaixo do trono, que é o que a gente acabou de ver.
Aqui no verso 11, aqui tem uma característica também dos anjos que estão voando nesse local. Que ele fala, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então a gente vê todos os anjos que ali estavam, eles estavam rodeando o trono do Pai. Os anciões e os 4 seres viventes, os 4 serafins, que se prostram os seus rostos diante e adoram a Deus. Então a gente vê que, né, onde a gente tem aqui, quem se prostra com o rosto são os anciões e os serafins, né? Enquanto os anjos estão rodeando o trono juntamente com a igreja e com os querubins que ali estão fazendo a guarda, que é de onde sai a voz do Senhor. O Apocalipse 14, ele também vai trazer um relato muito interessante, amados, no verso 3, que ele vai falar, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. Novamente agora, né? E ninguém podia aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então a gente vê aqui a ação dos serafins e dos anciões, que era prostrar, enquanto existia um cântico na boca da igreja, dos 144 mil judeus e gentios, que enquanto havia ali os serafins prostrados junto com os anciões, a igreja entoando um cântico, somente a igreja. Né? E a gente vê no 19, 4, 6, que vai falar que os 24 anciões e os 4 seres viventes, novamente serafins, prostraram-se e adoraram a Deus, que se achava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E aqui no verso 6, então ouviu um como voz de numerosas multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já está ataviada, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então a gente vê aqui uma característica dos anjos que estão rodando o trono, né? A gente viu algumas características, e aqui a gente vê também o canto dos anjos, né? Fazendo esse canto aqui, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos. E aqui ele se dirige até a esposa, que é os 144 mil, que também estão ali com um cântico que foi dado só a eles. E Apocalipse 19, 10, amados, agora a gente vai compreender e ter exatamente um alinhamento com o que eu acabei de falar, que é o livro de Enoque. Olha só, no verso 10, vai estar escrito, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não façais isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu até li isso antes com vocês, né? E aqui no verso 15, é exatamente o que aconteceu com Enoque, porque Enoque, então ele tomou a palavra e falou comigo. Eu prestei atenção na sua voz. Não temas, Enoque, homem honesto e escriba. Vem até aqui e escuta as minhas palavras. Vai e dizes às sentinelas dos céus, deixa eu ver se eu estou certo aqui, que enviaram como seus... Vai e dize às sentinelas dos céus que te enviaram como seu intercessor. És tu que deveis interceder pelos homens, não os homens por ti. Portanto, deves abandonar o sublime santo céu. E aqui ele continua. Mas o que eu estou querendo falar aqui, amados, é no verso 4 e verso 5 de Enoque, que vai falar a mesma coisa que está escrito em Apocalipse 19, 10, que fala bem assim, ó, vai e dizes às sentinelas, aqueles 200 que se rebelaram, né, que quem deveria interceder ali por Deus, que Enoque estava fazendo uma intercessão pelos 200 caídos, na verdade eram os anjos, né, e não Enoque, não nós, mas os anjos intercederem a Deus por nós. Então a gente vê que o alinhamento do serviço dos anjos para conosco, tá, amados? E então a gente viu aqui os querubins lá no começo, depois a gente entra nos detalhes dos querubins, que é muito interessante, se assim der, mas a gente viu que os serafins estão ali com 6 asas, voando acima, né? Tem outras características, também o Luiz pode falar. A gente tem ali os 24 anciões, designando o seu papel, e a gente também tem a igreja, juntamente nesse ambiente da plenitude, os 144 mil. E percebam-se que cada um tem um cântico específico, faz uma ação específica naquele momento, quando o Senhor vai tomar conta e vai governar a terra, né? Ele vai ter domínio sobre todos os povos.
Na questão, amados, agora referente aos arcanjos, a gente vê que a atuação dos arcanjos já é diretamente direcionada a nós, né, a homens, né? Porque a gente vai ver aqui, a gente conhece arcanjo, segundo a Bíblia, a palavra de Deus nos mostra, não muitos, mas fala de Miguel e fala também de Gabriel, que Gabriel, né, se apresenta. Então a gente vê ali a interação que o arcanjo tem. Eu vou ler os textos com vocês para vocês terem uma noção, por exemplo, da interação que os arcanjos têm com os homens. Então a gente vai ver que a funcionalidade dos arcanjos é justamente ter uma interação com o homem, né? A gente vê que eles guerreiam, né? Eles trazem informações diretamente em ação com os homens, eles agem também como defensores do povo de Deus. A gente vai ver uma funcionalidade aqui de defensores do povo de Deus. E para a gente começar a compreender a funcionalidade dos arcanjos, vai ser bem interessante isso, porque vai estar realmente como se tivesse perfeitamente, corretamente com o que a Bíblia traz sobre a funcionalidade do arcanjo aqui. Olha lá, amados. Daniel 10, 13, ele vai falar, ó, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, olha só, Miguel, então, aqui, que é um arcanjo, ele é um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Olha só. Então, a gente vê aqui que o arcanjo Miguel, ele foi um defensor de Daniel, né, que veio para guerrear contra o príncipe do reino da Pérsia, a fim de defender a Deus e defender Daniel e trazer a revelação. Daniel 12, 1, agora a gente vai ver outra funcionalidade dos arcanjos. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, novamente falando dessa, digamos, suposta hierarquia dos arcanjos, né? E aqui ele vai dizer, ó, o defensor dos filhos do teu povo. Né? Então, assim, ó, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. A funcionalidade dele, você vê que é diferente do que os querubins e os serafins fazem. Né? Lá a gente viu, serafins tocou, Isaías purificou. Mas aqui a gente vê Miguel sendo um príncipe de defesa, de guerra, de batalha. A gente vê também, amados, em Apocalipse 12, ele vai também citar, 12, 7, ele vai dizer que houve uma peleja no céu, no qual Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, a gente vê aqui justamente aquela primeira rebelião que teve. E, além de Miguel, né, ele ser o defensor do povo, ele também é o defensor das coisas do Pai. Né? Lógico, quando ele está com o povo, ele também está defendendo as coisas do Pai. Mas aqui a gente vê que ele também foi atribuído como príncipe designado à expulsão do dragão lá do paraíso, da primeira rebelião. Ele e os seus anjos, então a gente vê que ele é um príncipe de anjos que servem diretamente com os homens. Tá bom? A gente também, amados, vê, né, ali quando existe a revelação a Maria, que ela conduziria no seu ventre o Senhor, uma boa notícia, né? Bem-aventurada Maria, ele vem trazer ali, foi Gabriel ali, só para ter 100%, foi Gabriel ali, né, irmão? Eu não vou puxar o texto agora, mas foi Gabriel ali. Então, Gabriel, também um dos arcanjos, você vê que a funcionalidade dele, mediante a ação humana, já é particularmente de trazer informação, de trazer boas novas. Então, a gente vê que, dentre os arcanjos mesmo, existem diferenças de ações, tá? E a gente vê isso, amados, em Enoque 9:11, que é muito interessante. Antes de ler Enoque 20, Enoque 9:1, ele vai falar, amados, exatamente com a mesma pegada do que a palavra nos diz, que Miguel sai como defensor de Daniel, sai como defensor das obras do Pai lá no céu, ainda na primeira rebelião, né? E eles atuam como defensores do povo. Olha só que interessante o que fala lá em Enoque 9, quando esses sentinelas, esses 200 anjos, se rebelaram, tiveram os filhos ali com as mulheres, e passaram, esses filhos, esses gigantes que foram gerados, começaram a exercer grande sofrimento na terra. E os anjos, os arcanjos, eles se levantaram em defesa do povo. E vai dizer assim, ó, então Miguel, Gabriel, Rafael, Suriel e Uriel olharam abaixo desde os céus.
né? E viram a quantidade de sangue que era derramada na terra e toda a iniquidade que era praticada sobre ela. E disseram um ao outro: esta é a voz dos seus clamores. A terra desprovida dos seus filhos tem clamado, mesmo até os portões do céu. E agora a ti, ó Santo dos céus, as almas dos homens queixam-se, dizendo: obtém justiça para conosco com o Altíssimo. Então eles disseram ao Senhor, o Rei: tu és o Senhor dos senhores, Deus dos reis, Deus dos deuses, Rei dos reis. O trono de tua glória é para sempre e sempre, e para sempre seja teu nome santificado e glorificado. Então a gente vê uma característica aqui dos arcanjos, que eles novamente saem em defesa do clamor do povo. E olha como eles, além de fazer contato direto aqui, de guerrear, de agir em defesa nossa, eles têm esse acesso direto com o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus, né, o Deus dos deuses aqui, que é o nosso Senhor. Então ele vai até o Senhor, ele tem essa liberdade e essa importância, né, de ser o nosso defensor e também está diante do trono, né? Então você vê que não existe hierarquia de longe, esse está mais longe do pai, esse menos longe. Você vê que todos cumprem uma função dentro do reino e todos eles, porque também fazem parte do espírito do pai, que habita no filho e neles também, eles têm acesso à glória de Deus. E, amados, aqui o Luiz acabou de dizer para mim, trazer para vocês, que Enoque 20, ele vai trazer exatamente a função, né, desses arcanjos, e vai bater exatamente com o que a palavra diz. Olha só, Enoque 20, ele vai falar: estes são os nomes dos anjos sentinelas. Uriel, um dos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. Lembra que aqui Uriel, ele veio em defesa do povo do clamor? Porque ele é exatamente aquele que preside sobre o clamor e o terror. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Miguel, um dos santos anjos, o qual, presidindo sobre a virtude humana, comanda as ações. Olha só, amado, exatamente o príncipe que a gente viu lá em Daniel, Miguel, sendo trazido aqui a realidade da função dele. Suriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o paraíso, sobre os serafins e sobre os querubins. Olha só que interessante aqui, amados. A gente tem a informação que Gabriel, ele preside sobre o paraíso, e sobre os serafins e sobre os querubins. Então a gente está vendo aqui que os querubins e os serafins, eles tinham um grande, né, lugar lá, diante da presença de Deus, e aqui a gente está vendo que Gabriel, de certa forma, ele preside os serafins e querubins. E Remiel, que é um dos santos também, anjos, foi por Deus incumbido de presidir aos ressuscitados. Então tu vê que os arcanjos, eles têm a funcionalidade deles diretamente acionada à ação humana, né? É eles quem saem em defesa ao homem, saem também trazendo as boas novas, as informações, e também preside toda ali Gabriel, né, presidindo toda a questão lá do trono também, a importância deles lá no trono. Então você viu as características dos serafins. Lendo Ezequiel, a gente vai compreender muito bem isso, porque vai trazer exatamente detalhes dos querubins que são muito importantes na funcionalidade. Então você vê que cada um, eles têm importâncias diferentes no reino. E todos eles também têm tamanha importância, e a gente vê que nós estaremos junto com essa família celestial que exerce a função de nos servir, como a gente acabou vendo. Então a gente tem esse 7 arcanjos e tem anjos que eles dominam sobre eles, assim como descrito aqui em Apocalipse, né, que Miguel, junto com os seus anjos, expulsou o dragão sobre a terra, né, tirando dele lugar lá. Então a gente vê que existem os arcanjos governando sobre anjos que exercem a função de nos servir. Mais ou menos isso. Não sei se ficou confuso. Entendi nada. Tô brincando. Foi bom. O que eu vejo aí, irmão, deixa eu fazer um comentário rápido para passar para o irmão Magno. O que eu vejo aí é o seguinte: